Retomando nossas aulas de cálculo 2, a gente vai falar agora de coordenadas polares. A gente já havia começado esse conteúdo, salvo engano, e aí nós tivemos que interromper por conta da pandemia. Então a gente vai voltar lá no início, e começar pela introdução e definição de coordenadas polares. Bom, diferentemente de parametrização, as coordenadas polares é um sistema de coordenadas, entendeu? Enquanto que a parametrização é uma função, é uma aplicação de R no R2, ou de R no R3, que associa cada T a um XY pertencente a uma curva, em que esse X é uma função de T e o Y é uma função de T. Bom, isso é uma função, que é a parametrização. Agora, coordenadas polares é um sistema de coordenadas, assim como o sistema de coordenadas cartesiano. Aqui nós temos a introdução, vamos fazer novamente a introdução. Tá? Bom, então, o sistema de coordenadas polares ela é composta por uma semirreta, OA, que nós chamamos de eixo polar, e o ponto no plano, Tá certo? Ou seja, é representado por um coordenado, em que no coordenado nós temos um raio, que é a distância desse ponto até a origem da semirreta, e um ângulo medido a partir desse eixo polar, até o segmento que representa esse raio, que é a distância, nós chamamos de raio polar. Então nós temos OA, que é o eixo polar, nós temos 0, que é o polo, tá bom? Nós temos esse ângulo, que é o ângulo polar, e nós temos o raio polar, que é a distância do ponto até o polo, ou seja, até a origem da semirreta. Então, OA, eixo polar, R, raio polar, AOB, ângulo polar, tá? Lembrando que esse ângulo polar é sempre medido a partir do sentido anti-horário e a partir do eixo polar. E nós temos o polo. Observe que as coordenadas do polo, elas, diferentemente lá do plano cartesiano, lá é 0, 0, aqui não, aqui é 0 e θ. Por quê? Porque se o raio é 0, para qualquer ângulo θ, eu vou ter sempre o mesmo ponto, tá certo? E coordenadas polares é o par ordenado, R e θ, tá bom? Muito bem. Vamos colocar aqui um sistema de eixo, vamos colocar dois eixos perpendiculares entre si, em que um deles contém o eixo polar e o outro passa pelo ponto, pelo polo. Não faz parte do sistema de coordenadas polares, esses dois eixos perpendiculares. Eu só vou colocar aqui para facilitar o nosso estudo. Então, esses dois eixos, eles dividem o plano em 4 regiões, que eu vou chamar de quadrantes. Primeiro quadrante, assim como lá no plano cartesiano. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante, no sentido anti-horário. Bom, então, se a gente tomar a semirreta oposta, a semirreta OA, eu vou ter aqui uma outra semirreta, eu vou chamar esse ponto aqui, eu não coloquei, mas é a linha. Quer dizer, a linha é oposta a OA. E aqui nós temos o ângulo π, que é 180 graus. Bom, então, observe que tanto o ângulo θ, que tem origem aqui no eixo polar, como o ângulo θ mais π, que também tem origem aqui no eixo polar, eles têm extremidade da mesma reta, que contém essas duas semirretas. Aqui a extremidade do ângulo θ está na reta, e a extremidade do ângulo π mais θ, que também está na reta. Então, aqui nós temos o ponto oposto ao ponto A, que é o ponto A'. Então, qual é a configuração do ponto A', que é o ponto oposto ao ponto A? Bom, esse ponto A ele é determinado pelo ângulo θ. Então, aqui é θ. Só que o ângulo oposto, que é o A', ele é determinado pelo ângulo θ mais π. Então, aqui seria o ângulo θ mais π. Enquanto que o raio é o mesmo, O raio aqui, a distância é a mesma. Portanto, nós temos aqui esse ponto A' seria R e θ mais π. Pronto, R e θ mais π. Bom, então se eu tenho um ponto A, R e θ, para obter o ponto oposto ao ponto A, basta fazer R e θ mais π. Observe que a gente conserva o R e em relação ao ângulo, a gente soma com π. Ok? Muito bem. Bom, outro detalhe é que em coordenadas polares, um ponto ele pode ter várias representações, entendeu? Aqui nós temos R θ e esse mesmo ponto R θ tem várias representações, várias configurações, diferentemente lá do plano cartesiano, que cada ponto
né, ter uma representação. Se a gente mudar o x ou o y, a gente vai ter outro ponto, né, diferente. E aqui não, aqui o mesmo ponto pode ser colocado de várias maneiras, em vários formatos. Então, por exemplo, e como a gente pode fazer essa configuração, né, mantendo sempre o mesmo ponto? É o seguinte, uma das regras é a seguinte: quando o ponto está no mesmo quadrante que o ângulo, o raio é positivo. E quando o ponto está no quadrante oposto, né, ao quadrante do ângulo, então o raio é negativo. Eu não diria bem negativo nem positivo, eu diria o seguinte: quando o ponto está no mesmo quadrante, se ele for positivo, ele contou positivo, mas se o ponto estiver no quadrante oposto, então o raio passa negativo, muito embora, né, o raio é uma medida e a gente sabe que não tem medida negativa, mas aí para efeito, né, para conveniência, para algumas situações, é fácil para nosso cálculo. Então, em algumas situações fica conveniente, de fato, a gente colocar o raio negativo. Assim como o ângulo, por exemplo, o ângulo no sentido anti-horário é positivo, mas no sentido horário ele é negativo, tá bom? Então, veja bem, então nesse caso, se eu tomar como base o ângulo θ e o ponto A e o ângulo θ, eles pertencem ao mesmo quadrante que é o primeiro, portanto o raio é positivo. Então tem um raio positivo R e tem um ângulo θ. Mas se tomarmos o ângulo θ mais π e o ângulo A e o ponto A, olha só, θ mais π, a extremidade está no terceiro, né, quadrante, tá certo? E o ponto A está no primeiro quadrante. Portanto, nesse caso, se eu colocar o ângulo como sendo θ mais π, eu vou ter que colocar o raio negativo. Então ficaria dessa maneira, raio negativo e θ mais π, porque esse ângulo θ mais π está no terceiro quadrante e o ponto está no primeiro quadrante. Então tem quadrantes opostos, portanto o raio é negativo. Ok? Bom, e o que a gente pode concluir daqui? Nós temos duas conclusões. Primeiro, se os pontos são opostos, olha só, o ponto A e o ponto A são opostos, então o raio, a gente mantém constante o raio, tá certo? Enquanto ao ângulo, a gente soma o ângulo com π, como a gente já viu. Mas eu posso também fazer o seguinte: observe que esse ponto aqui é igual, ele também é oposto ao ponto A'. Então nós temos aqui, olha só, aqui eu mantive constante o ângulo, θ mais π, e mudei o raio, né? Troquei de sinal. Aqui é menos R, portanto aqui ficou mais R. Então, em relação a pontos opostos, você tem duas formas, né, de manter ou de encontrar um ponto oposto ao outro. A primeira maneira é você mudar o sinal do raio e mudar também, mudar o sinal do raio e manter o ângulo, tá bom? E a outra maneira é você manter o raio, tá certo? E em relação ao ângulo, você somar com π. Pronto, fazendo isso, você vai estar obtendo os pontos opostos. Agora, em relação a pontos iguais, é simples, você tem que mudar os dois. Tanto tem que mudar o R, como também mudar o θ. Quando a gente fala mudar o R, é trocar de sinal. E mudar o θ, o ângulo, significa somar com π. Então, se eu mudar o sinal do R aqui com menos R, e se eu somar o ângulo π com π, eu vou ter θ mais π. Então, mexendo nos dois, alterando tanto o raio como o ângulo, você vai manter sempre o mesmo ponto. Se você alterar um deles e manter o outro constante, você vai obter um ponto oposto. Tá certo? Exemplo. Olha aqui, por exemplo, nós temos pontos iguais. Eu tenho um ponto 2 e π sobre 3. O raio é 2 e o ângulo é π sobre 3. Bom, se eu quero encontrar um ponto igual a esse, eu vou ou alterar o raio e alterar o ângulo, né? Então, alterando o raio, então a gente vai trocar de sinal. Então, 2 fica menos 2. Em relação ao ângulo, quando eu falo alterar, significa somar com π, como a gente viu aqui, ó, somar com o ângulo com π. Então, fica menos 2 e π sobre 3 somado com π vai dar 4π sobre 3. Portanto, esses dois pontos são iguais. Ah, mas eu quero continuar encontrando outras configurações. Ótimo. Troco o sinal novamente do menos 2, passa a ser mais 2. E aí, com raio 2, você pode escolher colocar esse ponto aqui, com raio 2, ou pode escolher somar 4π sobre 3 com π, que vai dar 7π sobre 3. Ok? Ah, mas eu quero outro ponto. Mudo novamente o raio, então ficaria menos 2, e somaria 7π sobre 3 a π, que daria 10π sobre 3. E aí você vai fazendo, vai sempre mudando, né? sempre alterando tanto o raio como o ângulo, e aí você vai sempre obtendo, né, pontos iguais. Lembrando que, quando a gente fala mais uma vez,
Quando a gente fala em alterar o ângulo e alterar o raio, significa mudar o sinal do raio e quanto ao ângulo somar com π, tá bom? Agora, eu quero o ponto oposto. Então, eu tenho um ponto 2 e π sobre 3, que era o oposto a esse. Então, tem duas maneiras. Ou eu mudo o raio apenas, né? Eu troco o sinal raio, fica menos 2 e mantenho aqui o ângulo, tá bom? Ou eu mantenho o raio e mexo no ângulo. Eu pego π sobre 3, somo com π, que vai dar 4π sobre 3. Então, eles são opostos. 2 e π sobre 3 é oposto a menos 2 e π sobre 3 e 2 e π sobre 3 é oposto a 2 e 4π sobre 3. E uma terceira forma de você encontrar pontos iguais, entendeu? É você usar essa regrazinha aqui. Isso aí a gente já conhece a trigonometria, né? Eu tenho um rθ, ele vai ser igual a r e θ mais 2kπ. Esse θ e θ mais 2kπ são arcos côngruos, né? Quando você pega esse k aqui, substitui por números positivos inteiros. Então, por exemplo, quando k for igual a zero, eu vou ter apenas θ mais zero, vai dar θ. Então, os pontos são iguais. Quando k for igual a 1, eu vou ter θ mais 2π. Significa que eu tenho um θ mais uma volta completa. Então, se eu tenho um ângulo, por exemplo, θ é igual a 30 graus. Então, eu tenho 30 graus mais 2π mais 360, eu vou dar 390. E 390 seria 30 graus mais uma volta de 360, que vai cair no mesmo 30 graus, tá bom? E se o k for igual a 2, eu vou ter 4 aqui, 4π, que seria duas voltas, mas cai sempre com a extremidade do ângulo θ. Então, θ e θ mais 2kπ, eles têm sempre a mesma extremidade. Portanto, se a gente colocar essa configuração aqui e substituir o k por 0, 1, 2, 3 e em diante, a gente vai ter sempre os mesmos pontos. Lógico, se a gente mantermos aqui o mesmo raio, tá bom? Olha aqui para cima, por exemplo, pontos iguais. Eu vou excluir esse aqui, que o raio é negativo, vou mexer com esse aqui e com esse aqui, olha só. 2 e π sobre 3. Então, π sobre 3 seria o θ. Então, eu tenho, quando o k for igual a 0, vai dar π sobre 3, mais 0 dá π sobre 3. Quando o k for igual a 1, vai dar 2π. Aí ficaria θ mais 2π. Ou seja, π sobre 3 mais 2π dá 7π sobre 3. E aí em diante, tá certo? Muito bem. Bom, agora vamos falar de conversão, né? Conversão entre coordenadas polares e cartesianas. Bom, aqui nós temos um sistema de coordenadas retangulares, né? Cartesiana, e também um sistema polar. Se a gente olhar para o eixo x como sendo o eixo polar, e olhar para, aqui nós temos o raio, né? O raio polar, e nós temos o ângulo θ, e aqui o ponto em coordenadas cartesianas. Bom, para encontrar a relação entre as coordenadas retangulares, né, que é x e y, e a polar, que é rθ, é muito simples. Basta olhar para o triângulo retângulo, que é o triângulo retângulo de cateto x e y, né, aqui nós temos o y aqui nós temos x, e hipotenusa r. Então, x, como é o cateto adjacente a θ, x é igual a r vezes cosseno de θ, né? Porque a gente sabe que o cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa, entendeu? Então, fica x é igual a r, que é a hipotenusa, vezes cosseno de θ. E o y, que é o cateto oposto, esse segmento aqui, ele vai ser igual a r vezes seno de θ, já que o seno de θ é cateto oposto sobre a hipotenusa, certo? Então, ficaria dessa maneira. X é igual a r cosseno de θ e y é igual a r seno de θ. Se dividirmos o x pelo y, a gente vai ter isso aqui, e a gente vai cancelar r com r, né? Eu vou ter cosseno sobre seno, que dá cotangente. Portanto, x sobre y é igual a cotangente. E o inverso, que é y sobre x, vai ser seno sobre cosseno, que vai dar tangente. Então, você coloca y sobre x igual a tangente, ou coloca x sobre y igual a cotangente. E ainda olhando para cá, para o triângulo retângulo, né? Se a gente aplicar o teorema de Pitágoras, eu vou ter o quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos. Portanto, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. Outra forma seria usar essas duas relações e pegar o x ao quadrado e o y ao quadrado. Aí eu teria x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ mais r ao quadrado seno ao quadrado de θ. Colocaria o r ao quadrado em evidência e ficaria seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1.
então nós teríamos x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r elevado ao quadrado. Ok? Exemplo. Bom, nesse exemplo, a gente vai converter para coordenadas polares. Então, tem um ponto, letra A tem um ponto e está em coordenadas cartesianas. Então, o x é 1 e o y é raiz de 3. Então, para converter, a gente vai usar, primeiramente, vamos calcular o raio, né? E o raio a gente usa essa expressão de baixo aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado, já que nós temos o x e o y. Está aqui o x e o y. Então, aplicando a fórmula, fica assim. R é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado é 1, raiz de 3 ao quadrado é 3. 3 mais 1, 4, raiz de 4 é 2. Portanto, o raio é 2. A gente usa agora as duas primeiras fórmulas aqui, o x é igual a r cosseno de θ e o y é igual a r seno de θ. Quando a gente coloca x igual a r cosseno de θ, nós temos x, r cosseno de θ. Só que o x é 1. Põe 1 aqui, o r, 2, já encontramos, põe 2 aqui. Portanto, fica dessa forma. Logo, cosseno de θ é igual a meio. Tá bom? Agora, usando a outra, y igual a r seno de θ. Então, nós temos aqui, ó, y igual a r seno de θ, o y agora é raiz de 3, né? O raio 2, e aí nós temos seno de θ. Portanto, seno de θ é igual a raiz de 3 sobre 2. Bom, observe que o cosseno é positivo, o seno também é positivo. Logo, o ângulo está no primeiro quadrante, né? Está entre 0 e 90. E o ângulo cujo cosseno é meio e o seno é raiz de 3 sobre 2 é 60 graus ou π sobre 3. Portanto, nós temos que o raio é 2 e o ângulo é π sobre 3. Logo, está aqui, ó, π sobre 3. Logo, o ponto em coordenadas polares vai ser raio 2 e o ângulo θ é igual a π sobre 3. Bom, nesse exemplo, a gente vai converter para coordenadas cartesianas. Agora eu tenho um ponto em coordenadas polares e eu vou passar para coordenadas cartesianas. Bom, esse é ainda mais fácil, que a gente vai usar apenas essas duas fórmulas. A primeira, x é igual a r cosseno de θ e a segunda, y é igual a r seno de θ. Então, basta substituir. X igual a r, que é 3, tá aqui, ó. Cosseno de θ, o θ é 3π sobre 4. 3π sobre 4 é 135 graus e o cosseno é menos raiz de 2 sobre 2. Então, multiplicando por 3, nós temos aqui o x, que é menos 3 raiz de 2 sobre 2. E da mesma maneira, a gente usa o y igual a 3 é seno de 3π sobre 4. Seno de 3π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, portanto, fica 3 raiz de 2 sobre 2, o y. Logo, o ponto será aqui, ó. Menos 3 raiz de 2 sobre 2, 3 raiz de 2 sobre 2. Ok? Bom, e na próxima aula, vamos encerrar por aqui, e na próxima aula a gente vai estudar curvas polares. Algumas curvas polares, aquelas curvas mais utilizadas, aquelas curvas que aparecem com mais frequência nos livros, né, nos exercícios, tá certo? E em seguida a gente vai ver tangente a curvas polares. Lembrando que assim como nós estudamos elementos que nós estudamos em parametrização, como por exemplo curvas paramétricas, a gente vê algumas curvas polares aqui. A gente estudou reta tangente a uma curva paramétrica. Aqui a gente vai estudar reta tangente a uma curva polar. Lá nós estudamos também comprimento de curva, né, e área. Aqui também a gente vai fazer a mesma coisa. Agora, a gente não pode confundir coordenadas polares com parametrização, muito embora em algumas situações elas sejam bem parecidas, mas não podemos confundir, tá bom? Lembrando que coordenadas polares é um sistema de coordenadas, assim como o sistema de coordenadas cartesiano, né? E parametrização é uma aplicação, é uma função, né? Ok, pessoal? Então, até o próximo vídeo.